Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, 31 de julho, último dia do mês. Amanhã já estaremos em agosto. E hoje a Igreja nos apresenta a memória de Santo Inácio de Loyola, o grande patriarca e fundador da Ordem Jesuíta, um homem de um coração dilatado pelo Reino de Deus, um homem que em tudo procurou sempre a maior glória do Senhor. E eu quero te convidar, por intercessão de Santo Inácio, a meditar comigo a palavra de hoje. Palavra que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, seguimos com as parábolas de Jesus, de modo muito particular hoje, nessa festividade de Santo Inácio de Loyola, e Jesus vai dizer que o reino dos céus é como a semente de mostarda, menor do que todas as outras sementes, mas que ao cair na terra e morrer para si mesma, produz uma árvore que se torna maior do que todas as outras hortaliças e, inclusive, os pássaros fazem ninhos nos seus ramos. Santo Inácio de Loyola, e eu o admiro muito, pela sua coragem, pelo seu empreendimento, pela sua força intelectual e espiritual, Santo Inácio de Loyola nos ensina a sermos essa semente de mostarda. Essa semente de mostarda que cai na terra, que morre e que produz uma árvore gigantesca na qual os pássaros vêm fazer os seus ninhos. Santo Inácio foi um desses grandes homens da Igreja que, morrendo para si mesmo, tornou-se uma referência para tantos outros homens que vieram e estiveram ao seu redor e ajudaram a espalhar o reino de Deus pelos 4 cantos do mundo. Santo Inácio, com os jesuítas, foram por todos os cantos da terra e levaram a palavra de Deus. Nós aqui no Brasil, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, quantas obras os filhos de Santo Inácio não empreenderam nas nossas terras, mundo afora, obras de evangelização, obras de infraestrutura, obras de caridade. Porque isso é ser cristão, meu irmão. Ser cristão não é só rezar o terço, não é só ler a Bíblia, não é só ir à missa. Ser cristão é colocar a mão na massa. Ora, Jesus falava também nesse trecho do Evangelho que nós ouvimos, do fermento que a mulher coloca e que leveda toda a massa. Nós precisamos ser fermento. Nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo. Mas nós precisamos fazer acontecer o reino de Deus. No que eu e você hoje estamos engajados, que é para Deus uma forma de chegar ao mundo e ao coração das pessoas. Como é que Deus tem usado a nossa vida? Como usou a vida de Santo Inácio, de São Roberto Bellarmino, de São Luís Gonzaga, enfim, de todos os filhos santos de Santo Inácio de Loyola? Como é que Deus tem nos usado para fazer a sua palavra acontecer? Nossa vida tem sido uma vida que acolhe, que abriga, que traz para junto de si os irmãos e irmãs, para que conosco possam se alimentar da palavra de Deus, possam experimentar as realidades celestes das quais nós somos portadores, e somos portadores mesmos, porque todos nós somos templos do Espírito de Deus. Então, em todos nós o Espírito de Deus pode se manifestar, como se manifestou em Santo Inácio de Loyola, e pode iluminar a vida de tantas pessoas. Eu quero partilhar com vocês um sonho que eu tive outro dia. E um sonho que tem que nos fazer pensar nisso, em sermos no mundo essa presença de Deus
presença que acolhe, presença que transforma, presença que alimenta, presença que restaura. Eu tive outro dia um sonho em que eu estava num campo, eu vestido como estou, de sacerdote, eu estava num campo, ferido, junto com outras tantas pessoas feridas, e atrás de nós havia um céu avermelhado e dava para ouvir o barulho das bombas e dava para ver o clarão das explosões. E eu dizia àquela multidão, vamos, vamos, porque nós temos que sair daqui, nós temos que correr para um lugar seguro, temos que nos refugiar, Deus vai providenciar um lugar onde nós possamos ali refazer as nossas forças e seguir a nossa caminhada. E meus irmãos, enquanto eu caminhava com aquela multidão, trazendo aquele povo todo por aquele campo, fugindo daquela situação que parecia ser uma guerra, de repente, do nada, apareceram no meio de nós e foram passando pessoas vestidas de branco. Mas um branco, a roupa daquelas pessoas, um branco, e vou parafrasear aqui o Evangelho da Transfiguração, um branco que nenhuma lavadeira da terra poderia alvejar, poderia deixar numa roupa. E aquelas pessoas passaram, elas nos olharam com um sorriso, seguiram caminhando por aquele campo, e as pessoas que estavam comigo não as viram mais, mas eu as via. E aquelas pessoas foram caminhando, caminhando, e de repente, a uns 2 quilômetros de distância, eu vendo, o restante não, aquelas pessoas pararam, cada uma numa posição, e eles começaram a se enraizar naquele campo. E aquelas pessoas foram tomando a forma de árvores. E de repente eu vi no horizonte um bosque magnífico, gigantesco, mas as pessoas não viam. Enquanto nós íamos caminhando, quando estávamos a cerca de 100 metros desse bosque, que eu sabia como tinha aparecido ali, as pessoas começaram a avistá-lo e começaram a ficar felizes. É um lugar para descanso, um lugar para nos alimentarmos, um lugar para refazer as nossas forças. E assim foi, irmãos, irmãs. Nós entramos todos naquele bosque e cada pessoa que havia se tornado uma árvore era uma árvore frutífera, com frutos muito bons, muito apetitosos. Nós comíamos aqueles frutos, refazíamos as nossas forças e das folhas daquelas árvores, daquelas pessoas transformadas em árvores, caía incessantemente uma água pura, gotejava a água e nós matávamos ali a nossa sede. Depois de refeitas as nossas forças, nós continuamos o nosso caminho. O discernimento que Deus me dá, naquele momento acerca disso tudo. Eu e você precisamos ser no mundo esses homens e mulheres que se tornam árvores, que saciam a fome e a sede dos nossos irmãos, mas não com as nossas forças próprias, com a palavra e os mistérios de Deus. Porque aqueles homens e mulheres que passaram à nossa frente se tornaram aquele bosque frondoso, aquelas árvores frutíferas e com água fresca que matava a nossa sede, não faziam aquilo por si mesmos, mas eram instrumentos de Deus para saciar a fome e a sede daqueles que estavam feridos no campo de batalha. Esse campo de batalha, nós sabemos, é o mundo, e é o mundo que nós estamos vivendo. Eu, inclusive, entrei em contato com o Padre Oliveira, que muitos de vocês já conhecem pelas profecias na internet, partilhei com ele esse sonho e ele disse para mim, Padre, sim, esse bosque são aqueles que se fazem instrumentos da graça de Deus para trazer os irmãos ao encontro com Deus e conduzi-los pelas veredas seguras até o reino dos céus. São aqueles homens e mulheres que o Senhor está suscitando no mundo para que no tempo da tribulação sejam de fato um refúgio. Eu e você somos chamados a sermos no mundo essas árvores que vão saciar a fome e a sede dos nossos irmãos e irmãs, não com os nossos dons, mas com os dons de Deus. Não com as coisas que são da terra, mas com as coisas que são do céu. Porque, irmão e irmã, quando chegar a grande tribulação, somente as coisas espirituais é que vão trazer consolo ao nosso coração e à nossa alma. Que hoje, por intercessão de Santo Inácio, eu e você
trabalhemos para a maior glória de Deus. Eu e você sejamos no mundo essa semente que cai, morre, cresce, se transforma numa árvore frondosa, acolhe os irmãos, os alimenta, refresca a sua sede, refaz as suas forças e os envia no caminho para o céu. Que Deus te abençoe e até amanhã.